Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o mês de março de 2026. Sim, meu Pai, estamos preparando para o amanhã. Estamos crendo que as nossas orações estão preparando um milagre, estão preparando coisas grandes que o Senhor tem para nós. Porque Ele disse, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre o março de 2026 hoje, para que seja um mês abençoado, para que seja um mês de restauração. Oramos, Pai, para que haja restituições em março, no nome de Jesus Cristo. Também declaramos que nenhum poder maligno nos influenciará ou terá poder sobre a nossa casa. Oramos porque cremos, ó Deus, que cada dia de março será uma bênção. Consagramos o mês de março de 2026, declarando, Senhor, céus abertos, prosperidade e também o livramento do Senhor. Todo o livramento do Senhor, que o Senhor nos livre da confusão, que o Senhor nos livre da contenda, que o Senhor nos livre da maldade e que o Senhor nos livre da inveja. Senhor Deus, no nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre nós. Coloque a Tua mão, meu Pai, sobre o mês de março. Nós consagramos o março de 2026 e pedimos prosperidade, pedimos saúde, pedimos força, pedimos avivamento dentro do nosso lar e que o Senhor encha do Teu Espírito a nós e a todos da nossa casa. Já declaramos vitória sobre qualquer guerra. Já declaramos que estamos totalmente revestidos da unção do Espírito de Deus e estaremos vencendo e avançando. Em março de 2026, conquistaremos grandes coisas no nome de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, que será um mês de grande honra sobre nós e sobre todos da nossa casa. Também oramos para que março de 2026 seja um mês que transborde a alegria do Senhor. E consagramos o dia de hoje a Ti também, Senhor Jesus, para que o dia de hoje seja um dia leve, seja um dia guiado pelo Espírito Santo. Oramos por provisões no dia de hoje. Oramos para que o Senhor traga os recursos necessários para todos os desafios que temos pela frente. Senhor Deus, o Senhor é conhecedor do coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Tu és conhecedor do coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que está aqui, das crianças. No nome de Jesus, nós invocamos o Teu poder e em concordância declaramos que todo decreto de morte, de atraso, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus. E profetizamos que hoje as coisas irão fluir, as coisas irão acontecer. A mão do Senhor está sobre nós. Tua presença, Senhor, o Altíssimo está conosco. Por isso não temeremos. O Altíssimo está conosco. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua que ousar em juízo contra nós prevalecerá, porque o Senhor está conosco. Quero declarar que o Senhor está contigo. Estará contigo nessa reunião, estará contigo nessa entrevista, estará contigo em cada momento da tua vida, guardará a tua entrada e tua saída, seja revestido de sabedoria, seja revestido de graça, seja revestido do poder do alto, agora, sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, pedindo um fortalecimento do Senhor sobre a nossa vida. Leva embora, Pai, toda a ansiedade, leva embora toda a preocupação, leva embora todo o medo, leva embora toda a agonia e nós declaramos: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco e não temeremos.
No nome de Jesus oramos também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaramos saúde total e completa na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, que você seja bendito no dia de hoje, que as coisas deem certo para você e que não te falte a presença do Senhor. E se você crer, declare: na minha vida e na minha casa não faltará a presença do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nesse propósito? Estamos lançando orações para o nosso futuro. Estamos enviando palavras proféticas para o nosso 2026. Dezembro é um mês de preparo. Ele não é um mês de encerramento como as pessoas pensam. Dezembro tem que ser, deveria ser, um mês de preparo. Como assim um mês de preparo? Sempre no mês de dezembro eu lanço palavras para 2026. Sempre. Inclusive eventos que eu vou ter, livros que eu vou lançar, projetos que eu executarei, tudo, absolutamente tudo. Em dezembro começa a minha preparação para o ano que está por vir. É por isso que nós estamos hoje lançando orações, lançando palavras proféticas, lançando todo tipo de palavra para que o ano de 2026 seja uma bênção. E hoje estamos consagrando o mês de março. Amém? Hoje estamos consagrando o mês de março ao Senhor. E no final vamos fazer uma outra oração consagrando o mês de março em nome de Jesus. Ontem consagramos fevereiro, anteontem, janeiro, e cada dia, por 12 dias, nós vamos liberar palavras sobre o ano de 2026. Eu quero dar um testemunho da Maria, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: quero contar o testemunho da minha sobrinha, que por 9 anos de casada não conseguiu engravidar. Através das orações, o Senhor concedeu esse grande milagre, e eu também fui curado de dores nos pés e na coluna, e o Senhor trouxe cura por completo na minha vida. E também recebemos o testemunho da Rejane, que nos acompanha aqui, e ela escreveu: na campanha do nada quebrado e nada faltando, eu tive um levante muito grande no meu antigo trabalho, com fofocas e calúnias, mas Deus me abriu uma porta para ganhar o dobro. E em uma das orações o Senhor disse que Deus iria mover e que viria provisão de onde não lembrávamos. Eu tinha uma causa na justiça há mais de 16 anos, nem tinha mais contato com os advogados, pois eu me mudei não só de cidade, mas também de estado. Mesmo assim, o advogado me encontrou em outro estado e veio o recurso até a mim. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Não coloque a sua fé em mim. Eu sou falho, mas Jesus é perfeito. Coloque a sua fé em Jesus, toda a sua fé. Amém? Declare aí nos comentários: minha fé está em Jesus. Amém? Minha fé está em Jesus. É Ele, é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração e depois eu tenho um anúncio muito importante para dar aqui. Em Gênesis capítulo 14, verso 14, diz assim: quando Abraão soube que seu parente havia sido levado cativo, reuniu seus 318 servos nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Ele e seus servos os atacaram de noite e os perseguiram até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos seus bens, incluindo Ló, seu parente, e seus pertences, bem como as mulheres e as demais pessoas. Abraão, mesmo com um exército muito menor, ele atacou outros exércitos que haviam levado o seu sobrinho Ló e os seus pertences. Ele reuniu todos os que trabalhavam para ele, seus colaboradores, que a Bíblia diz aqui que eram 318, e foi contra um exército que passava de 1000. E a Bíblia nos diz que o Senhor deu vitória a Abraão. Diz que ele conseguiu recuperar Ló e também todos os seus pertences. E daí nós ficamos nos perguntando: como que pode um exército pequeno como o exército de Abraão ter vencido exércitos tão grandes?
Isso só foi possível porque Abraão caminhava com Deus. Abraão caminhava com Deus. A pessoa que caminha com Deus, mesmo que ela seja em menor número, mesmo que tudo esteja contra ela, sabe, a presença de Deus, ela é maior do que qualquer coisa e qualquer exército aqui nesse mundo. E eu venho aqui liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se te roubaram algo, se tiraram algo de você, se estão sendo injustos com você, se a maldade está correndo solta, a inveja, a contrariedade está lutando contra você, uma coisa só é importante nesse momento. Não é o tanto que estão fazendo contra você. Não é o tanto da contrariedade. Uma coisa só é necessária. É se o Altíssimo está contigo. Porque se o Altíssimo estiver contigo, você irá recuperar absolutamente tudo que o inimigo está tentando roubar. Abraão decidiu enfrentar os 4 reis. Eram 4 exércitos. E Abraão foi contra os 4, com um exército pequenininho de 318. E que eram seus colaboradores, alguns eram homens de guerra, mas outros não. E Abraão, ele foi, mesmo que alguns poderiam, ter observado e pensado, ele é louco de fazer isso? Mas Abraão tinha uma promessa e tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Você tem que estar com pessoas, se conectar a pessoas, andar do lado de pessoas que carregam uma palavra de Deus sobre si. Não se conecte a rebeldes. Não se conecte a escarnecedores. Não se conecte a pessoas, que estão carregadas e pesadas de todo tipo de quebra de princípios. A quebra de princípios está sobre seus ombros. A Bíblia diz no Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então nós vemos de um lado um exército pequeno, 318. Do outro lado, 4 exércitos poderosos. 4 exércitos poderosos. Aí você pega esses 2 exércitos, e aqui, esse exército aqui, tem muito mais gente. E se colocassem diante de você, você tem uma escolha. Ou você vai para o exército de Abraão, ou você vai para o exército dos 4 reis. Aí você diz, não, eu vou para o lado vencedor. Nem sempre o lado vencedor é o que tem mais. O lado vencedor é o que tem o Altíssimo. É o que tem a presença do Altíssimo. Você precisa estar com pessoas que carregam promessa de Deus. Você precisa estar conectado com pessoas que estão alinhadas com o céu. E não pessoas, que estavam ali. Esses 4 reis, eles tinham um objetivo. Você sabe qual que era o objetivo desses reis? Saquear. O objetivo desses reis era roubar a Ló, roubar os bens de Ló, tirar as coisas de Ló. E Abraão, quando soube disso, mesmo estando em menor número, ele prevaleceu sobre esses grandes exércitos. Esses exércitos tinham soldados, espadas e forças. Mas Abraão, mesmo idoso, andava com o Altíssimo, andava com o Exaltado. O que acontece quando você anda com o Altíssimo? O que acontece quando você anda com quem tem promessa de Deus? O que acontece quando você anda com alguém que ouve a Deus? Abraão derrotou os 4 reis, destruiu-os, recuperou todos os bens e parentes que haviam sido prisioneiros. E eu quero hoje profetizar sobre você, ninguém derrotará, aleluia, ninguém derrotará você se o Altíssimo estiver na sua vida. Abraão não venceu por ser forte, ágil, por ter um grande exército. Ele derrotou os 4 reis ímpios porque o Altíssimo estava com ele. É essa a diferença na nossa vida.
Se o Altíssimo estiver conosco, venceremos. Você tem visto como as crises têm aumentado nesse mundo. Você tem visto as instabilidades que estão aí nesse mundo. Pessoas que quebram, empresas que eram tradicionais e que têm ido à bancarrota. Você tem visto o temor das pessoas, a preocupação de tanta gente, como as pessoas andam preocupadas. Sabe, nós estamos sim em dias onde são dias de luta, dias de desafio, dias onde temos que enfrentar verdadeiros exércitos. E é por isso que nós estamos buscando a Deus e estamos orando e profetizando e lutando espiritualmente para vencer. Abraão pegou aquilo que ele tinha, que eram 318 homens. Ele pegou 318 homens para combater contra um grande exército. Nós temos lutado contra grandes exércitos espirituais. E só venceremos se nós estivermos alinhados com Deus. É por isso que estamos orando, estamos profetizando. O que estamos fazendo aqui ao liberar palavras sobre o próximo ano? O que estamos fazendo aqui, sabe, ao orar e preparar o próximo ano? Deixa eu dizer para você o que nós estamos fazendo. Nós estamos lutando com as armas espirituais que Deus nos deu. Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades e contra hostes malignas da maldade. Eu sou como Abraão, você é como Abraão, e nós estamos crendo que o Altíssimo está conosco, o Altíssimo está com cada um daqueles que servem a Jesus Cristo. Portanto, não temo o inimigo, nem as circunstâncias, porque o Altíssimo, o mais forte, está com você. A quem você temerá? Você não está sozinho. O Altíssimo está com você. E você vai ter sucesso aonde outros têm falhado. Você vai ter sucesso. Ló tentou lutar contra esse exército e não prevaleceu. E lembre-se, Ló decidiu se afastar de Abraão. Nunca se afaste de quem tem promessa. Nunca se afaste de uma pessoa que carrega uma palavra de Deus. Abraão carregava uma palavra de Deus. Abraão carregava, sabe, uma intimidade com Deus. Nós precisamos estar com pessoas que ouvem a Deus. E se você olhar para Abraão, ele era um homem abençoado. Ele era um homem justo. Ele era um homem que Deus estava cumprindo promessas na vida dele. Você precisa andar e estar conectado com pessoas que o Altíssimo deu promessas a elas. O Altíssimo está alinhado com elas. Eu vejo que muitas pessoas, sabe, muitas vezes são que nem Ló, porque Ló, qual que foi o grande, eu posso dizer, o grande problema de Ló? O grande problema de Ló foi não estar alinhado com a promessa de Deus. Quando nós não estamos alinhados com a promessa de Deus, nós sofremos derrota, nós sofremos perda. Querido, devemos temer a Deus para estar alinhados à promessa de Deus, alinhados ao que Deus ele tem para a nossa vida. Os reis de Sodoma e Gomorra, eles ficaram perturbados e eles disseram, sabe, como que Abraão conseguiu? Como que Abraão conseguiu vencer? Eles ficaram surpreendidos. Mas tudo isso aconteceu por causa da presença de Deus que repousava sobre Abraão. É diferente quando você está conectado a pessoas abençoadas. É quando você está conectado com quem ouve a Deus, quando você está conectado com gente que está ligado na promessa. Abraão, sabe, com ousadia, com coragem, ele foi contra esses reis e teve vitória. Quando o Altíssimo caminha com você, você poderá recuperar o que outros lhe tiraram e ele o ajudará a triunfar onde outros foram derrotados. Abraão foi lá e venceu. É por isso que nós precisamos caminhar com pessoas que estão alinhadas com o céu, pessoas que estão ouvindo a Deus,
pessoas que estão ouvindo a Deus, pessoas que estão alinhadas com o céu, pessoas que estão alinhadas com o céu, isso faz toda a diferença na sua vida. Se nós andarmos, se Ló estivesse conectado com Abraão, ele não teria sido roubado. Às vezes você está sendo roubado, às vezes você está tendo perdas na sua vida, às vezes você está sofrendo derrotas na sua vida, porque você está conectado a pessoas erradas dentro da tua empresa, pessoas erradas dentro da tua casa, pessoas erradas dentro da tua família. É por isso que a Bíblia fala mais de uma vez sobre, nós deixarmos inclusive quando casar, deixar até pai e mãe. Por que a Bíblia diz, não estou falando de desonra, não, tem que honrar pai e mãe até o fim da vida, mas estou falando que em relação às decisões, às direções de Deus, nós temos que ter muito separado as coisas da nossa vida. Às vezes é parente, às vezes é irmão da igreja, às vezes é amigo da infância, às vezes é sócio, às vezes é uma pessoa até, importante, mas Deus quer que você tome as decisões dirigido por Ele. Deus quer que você caminhe com quem é abençoado. Deus quer que você caminhe com pessoas que estão conectadas com o céu, pessoas que estão alinhadas com Deus. É por isso que Abraão teve vitória, porque o Altíssimo estava com ele. E ele conseguiu recuperar Ló e recuperar o que Ló tinha. O inimigo está sempre tentando roubar aquilo que nós temos, roubar aquilo que nós carregamos, roubar aquilo que pertence a nós, mas ele não conseguirá se o Altíssimo estiver com você. Essa é a palavra. Se o Altíssimo estiver com você, o diabo não rouba nada que Deus te deu. Amém? Declare assim junto comigo: o Altíssimo está comigo e o inimigo não vai roubar nada que pertence a mim. Glória a Deus. É por isso que você tem que ter amigos como Abraão. É por isso que você deve estar como Abraão, o Altíssimo na sua vida. Essa é a certeza, de que o inimigo não vai roubar o que Deus te deu. Tem muita gente aí sendo roubada, sendo saqueada, porque em vez de estar alinhada com o céu, está desalinhada com pessoas que estão fora de um propósito de Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética aí para a tua vida, no nome de Jesus. O Altíssimo tem que estar comigo. O Altíssimo tem que estar contigo. Esteja alinhado com o céu e você estará protegido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu quero dar um importante recado aqui para vocês. 2026, para nós aqui, é o ano do novo de Deus. Essa é a palavra que está dentro de mim. É a palavra que o Espírito Santo colocou dentro de mim. 2026 será o ano do novo de Deus. É assim que eu estou profetizando. Para mim, 2026 é isso que vai acontecer. Então estamos profetizando, estamos declarando, inclusive na Noite dos Decretos, que é o culto da virada que nós vamos ter do dia 31 para o dia 1º, nós vamos profetizar isso. E vamos começar uma preparação a partir desse domingo, profetizando sobre 2026, certo? Nós vamos ficar 3 domingos profetizando sobre 2026. Eu vou liberar palavras sobre o novo de Deus. Novo de Deus, nós vamos liberar palavras. 3 domingos. Vão ser 5 palavras por domingo. Ou seja, 5 palavras proféticas, que inclusive vou deixar fixado nos comentários. As 5 palavras, e você vai declarar junto comigo essas 5 palavras. Amém? Então, a partir desse domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos transmitir o culto aqui. Quem quiser estar no presencial, se você quiser fazer, esse propósito junto comigo, nós vamos fazer 3 domingos, começando agora por esse domingo agora dessa semana. Nós vamos fazer 3 domingos. Quem puder estar presencial, vem. Quem não puder, esteja online junto conosco. Serão 3 domingos profetizando o novo de Deus sobre 2026. Vão ser 5 palavras proféticas. E se você quiser estar no presencial junto comigo, se você quiser ter essa experiência, fazer isso como um propósito com Deus, não comigo, com Deus, e vir aqui, eu estou em Santa Maria e estarei ministrando nesse domingo, na rua Carlos Ur, número 935. Nós vamos estar profetizando
o novo de Deus sobre 2026. Nós vamos ficar 3 domingos profetizando. 3 domingos profetizando o novo de Deus. Então, se você quer entrar debaixo dessa palavra, esse domingo aguardo você, 9h30, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Venha de qualquer parte do estado, faça esses 3 domingos junto conosco, faça isso como missão. Como missão, eu vou profetizar, quando eu terminar a pregação da palavra, eu vou liberar as 5 palavras proféticas. Daí no final da reunião, eu vou colocar aqui nos comentários as 5 palavras para você também liberar sobre o teu ano de 2026. Então nós vamos ter 3 domingos profetizando 2026, o ano novo de Deus, o novo de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu creio nisso e creio nessa palavra profética em nome de Jesus. Se quiser vir a Santa Maria, vem, tá? Eu estou morando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma cinta, certo? Eu não sei se você teve um acidente aí, um problema na coluna grave, mas eu quero liberar a palavra de saúde total sobre a tua vida em o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é da saúde. Amém? Também quero liberar uma palavra sobre alguém que chamam ela de Val. Val, Deus te visita nesse momento e o Senhor me deu uma palavra e o Senhor me disse, algo novo está começando aí na tua vida. Val, em nome de Jesus Cristo. Um ciclo se encerrou. Certo? Um ciclo se encerrou e algo novo está começando aí na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Coutinho, que está aí me ouvindo. O Senhor te visita nessa hora e o Senhor me disse que está quebrando amarras espirituais que estavam prendendo tua casa, tua família. Esse espírito de insônia que estava aí perturbando esse lar está por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava trazendo perturbações noturnas é cessado agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para 2 homens que são sócios. 2 homens que são sócios e que têm enfrentado grandes desafios e que ontem tiveram uma reunião sobre fechar as portas. Mas o Senhor manda dizer a vocês que não é tempo de fechar as portas, porque o Senhor vai honrar e vocês podem esperar uma provisão do Senhor em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai prover, o Senhor vai trazer rompimento e vocês vão trazer de volta aquilo que foi roubado de vocês em nome de Jesus. Tem gente que está aqui nessa live e que assim como Ló foi roubado, coisas foram tiradas de você. E eu quero declarar em nome de Jesus que vai haver restituição total em nome de Jesus, porque o Altíssimo está sobre você e o Altíssimo não vai permitir que você perca. Eu quero declarar que vai haver restituição em nome de Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, vai haver restituição em nome de Jesus. Não deixa o diabo ter tirado a oração, viu? Porque é aqui que nós lutamos nossas guerras, é aqui que nós vencemos, é aqui que os atrapalhos caem por terra, é aqui que a maldade, a inveja cai por terra. Por isso, mantenha-se firme em oração em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Permita-me orar por você, no nome de Jesus. Você que foi roubado, você que tiraram coisas de você,
Sabe, eu quero declarar, vai haver restituição aí. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida em o nome de Jesus. Vai haver restituição e restituição total no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora por restituição total na vida dessa pessoa e completa. E profetizamos, Pai, sobre o mês de março de 2026, que será também um mês de restituição. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi injustiçado, tudo aquilo, Senhor, que lutou contra nós, nós declaramos, Pai, a vitória, porque o Altíssimo está conosco. Senhor, tua presença está conosco e não temeremos. Tua presença está conosco e avançaremos. Tua presença está conosco e tudo aquilo, Senhor, que se levantar contra nós não prosperará. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro liberando essa palavra, que a presença do Altíssimo está conosco, a presença do Altíssimo está conosco, a presença do Altíssimo está conosco, não temeremos. Declaramos vitória sobre a vida dessa pessoa, declaramos vitória sobre sua casa, vitória sobre sua família, vitória sobre seu trabalho, no nome de Jesus. E declaramos, março de 2026 será um mês marcado por grandes conquistas, no nome de Jesus Cristo. Liberamos palavras de cura sobre março, de saúde, de força, de ânimo, de promessas cumpridas, de céus abertos, de grandes vitórias. E também, Senhor, no nome de Jesus Cristo, declaramos que a tua presença, a presença do Altíssimo está conosco. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, declarando saúde a toda pessoa que tem enfrentado guerras no seu corpo físico, na sua saúde, e declaro saúde agora sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo te coloca de pé agora. Eu quero declarar que cai por terra essa inveja, cai por terra essa perseguição, cai por terra essa difamação, cai por terra toda mentira, cai por terra todo engano, cai por terra todo laço, cai por terra toda confusão, cai por terra toda arma do inimigo contra a tua vida não prevalecerá, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu apresento cada pedido de oração e eu peço um milagre e uma intervenção do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã eu vou estar aqui, às 9h45 vou entrar dentro da academia Kindle. Você que é meu aluno na academia, hoje nós vamos ter um tempo de conselho. Eu vou ajudar você também com as suas dúvidas, você que é meu aluno na academia e você que não é meu aluno, te aguardo aí, tá? Você pode se inscrever aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus a paz, a alegria, o livramento, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, nos livre dos perigos, das maldades, da contrariedade, das existências espirituais e de todo tipo de opressão. Também oramos para que toda inveja, que todo tipo de inveja, de contrariedade, seja no trabalho, seja na família, seja aonde essa pessoa vai, aonde os seus pés tocam, que o Senhor dê vitória a ela, Senhor. Que a tua presença esteja sobre ela. E nós apresentamos a ti, Senhor, todos os pedidos desse propósito que nós estamos. Apresentamos a ti nossas necessidades, clamor, lágrimas e pedimos intervenção do Senhor, pedimos resposta. Estamos entregues a ti, ó Deus. Estamos nos rendendo dia a dia, estamos em consagração e pedimos, ó Deus, pedimos o teu toque. Toca, Pai, com o teu poder, toque-os, Jesus. Aquele que está doente, leva embora a enfermidade. Aquele que está com dores no corpo, aquele que está com problemas emocionais, leva embora todo esse mal e traga cura, traga libertação completa na vida dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a tua presença nos revista, a tua presença nos encha, nos dê sabedoria no dia de hoje.
para lidarmos com todas as situações que temos que resolver. E tudo aquilo, ó Deus, que precisamos de justiça, que precisamos de provisão, que precisamos de milagres, nós pedimos, coloca a tua mão, meu Pai. Coloca a tua mão e no nome de Jesus eu quero liberar uma palavra, Pai. Tudo aquilo que essa pessoa, Senhor, está já há um tempo em um processo de cura, em um processo de restauração. Eu quero declarar, Senhor, que aquele que começou a boa obra vai terminar no nome de Jesus Cristo. Eu também repreendo, Pai, todo tipo de ataque à saúde dessa pessoa, ataques espirituais direcionados à saúde, direcionados ao corpo físico dessa pessoa para enfermá-la, para adoecê-la. Todo mal invocado ou todo mal no corpo dela, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos a saúde divina. Que a saúde divina toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, blinda ela, blinda a casa dela com sangue precioso de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, Pai. E que o dia de hoje seja um dia abençoado. Consagramos esse dia, cada hora desse dia, cada segundo desse dia, que a mão do Senhor esteja sobre esse dia. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que o Senhor me mostrou aqui na hora da oração. Tem pessoas que estão num processo de cura já há um bom tempo. E eu quero declarar em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ou seja, o Senhor está acelerando coisas aí, está acelerando tratamentos, está acelerando curas, está acelerando restaurações. Pega aí como palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor me mostrou enquanto eu estava orando aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar, glorificar o nome do Senhor. Eu recebi o testemunho da Silvia e ela escreveu assim: moro em Formosa, Goiás, e ouço sempre suas orações. Meu irmão Manuel, em outubro de 2024, foi diagnosticado com um tumor no intestino, agressivo e invasivo. Ele fez sessões de químio e durante todo o tratamento permanecemos unidos em fé e oração. Hoje meu irmão está curado para a honra e glória do Senhor. Gratidão. Glória a Deus. Deus é fiel. Jesus Cristo intervém, Jesus Cristo opera milagres. E eu também recebi o testemunho da Márcia Gomes. E ela escreveu assim: agradeço a Deus, estava com um câncer maligno de pele e através das orações o Senhor me curou. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. 2 testemunhos de cura de câncer. Nós cremos que Jesus Cristo é Ele opera milagres. Amém? Qualquer pessoa que você ver orando, qualquer pessoa que você ouvir falando o nome de Jesus, tem que apontar para Jesus. Porque não é o homem que faz, não é o homem que cura, não é o homem que liberta, não é o homem que salva, mas Jesus. Jesus, coloca a sua fé em Jesus. Escreve aqui nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. É isso, é isso. Eu creio em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Minha casa crê em Jesus Cristo. Tua casa crê em Jesus Cristo. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. E eu quero falar uma coisa para você. Pare de ser teimoso. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pare de ser teimoso. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, porque é uma palavra que Deus falou comigo muito forte. O Senhor havia dado uma ordem muito específica para Saul.
ele deveria ir a um lugar e destruir completamente, não deixando nada. Deus não queria nem que ele tocasse nos bens materiais, nos despojos de guerra. E a Bíblia nos diz que Saul, então, atacou aquele lugar, mas como ele viu que o rei, que se chamava Agag, era um rei solícito, ele fez um acordo, ele fez um negócio com o rei, guardou o melhor da terra, os despojos, o ouro, a riqueza, os bois, e o resto ele destruiu. Ou seja, ele não fez conforme a palavra do Senhor. E daí me chega o tal do profeta Samuel, homem ungido de Deus, que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. E quando Samuel chegou lá, ele ouviu o barulho dos bois, ele viu os homens segurando os tesouros, os despojos daquela terra, ele viu o rei Agag vivo, e ele então chega para Saul e diz assim: Saul, o que aconteceu? Deus te deu uma ordem, e a ordem era: não deixa nada, destrói tudo, acaba com tudo. E Saul disse: não, eu sei, mas esse rei é solícito e nós vamos fazer aliança. A partir de agora ele vai trabalhar para mim. E quanto aos despojos, os homens que estavam comigo, eles precisavam desse despojo. Eles precisavam também desses bois. Samuel ficou tão bravo com Saul e disse a Saul: o Senhor está arrancando de você o reino, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que Saul estava querendo fazer? Ele estava querendo guardar os bois para sacrificar a Deus, mas Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria a obediência. Deus queria a obediência de Saul. Deus queria a entrega total de Saul ao propósito, ao plano que Deus havia colocado. E eu aprendo algumas coisas aqui. A desobediência gera rebeldia. Desobediência é praticar a rebeldia. E a rebeldia é um dos piores pecados para Deus. A pessoa rebelde, ela não faz como Deus disse, ela faz como ela acha que tem que ser. E há muitas pessoas assim, elas fazem do jeito delas e pensam que estão agradando a Deus. O nosso Deus, ele nos dá direções muito específicas. E nós temos que obedecer o que ele nos disse. Não deve ser nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Ontem eu cheguei cedo, aqui no meu escritório, antes do meu pessoal vir, e eu comecei a orar. Olha só, já estou orando para o ano que vem. Já estou orando para o ano que vem. Eu acredito em orações programadas. Eu apresento diante de Deus eventos que eu tenho pela frente, viagens que eu tenho pela frente, compromissos que eu tenho pela frente, planos que eu tenho pela frente. Eu estou sempre em oração, são orações que eu chamo de orações programadas. Eu estou orando lá na frente. Eu já oro para que Deus coloque uma boa esposa na vida do meu filho. Eu já oro para que Deus coloque um bom esposo na vida da minha filha quando ela tiver a idade para casar. Nós já oramos, eu e a minha esposa, já estamos orando, são orações programadas. E ontem eu estava aqui em oração, estava sozinho, eu e Deus, e o Senhor falou muito forte comigo sobre algumas diretrizes para o próximo ano. E eu ali coloquei aquilo no meu coração, quando o meu pessoal chegou, eu disse: olha, o Senhor me mostrou assim e assim. E nós vamos fazer exatamente como o Senhor disse. Exatamente. Eu não quero, pagar pela teimosia, pagar pela desobediência. Eu não quero dar um jeitinho,
naquilo que Deus tem falado comigo. Eu quero fazer exatamente o que Deus disse. Eu aprendi que a teimosia é uma injustiça. É como você praticar a injustiça. Então Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra. Você está teimando, você está sendo injusto diante de Deus. E Deus prometeu na sua palavra, Ele é o juiz de toda a terra, ser justo. E Ele será. Mesmo que você diga, não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo, e Deus vai dizer, não. Eu dei a minha palavra para você, eu dei a minha direção para você, eu instruí você, eu quero que você faça exatamente como eu disse para você fazer. Quando você se rebela e é corrigido e não segue a correção, então você é um teimoso. Porque Saul já havia sido repreendido por Samuel quando ele quis oferecer sacrifício antecipadamente em um outro momento. O Senhor disse, através de Samuel, que o Senhor poderia ter confirmado o reino para Saul, mas o Senhor não confirmou o reino por causa da desobediência de Saul, porque ele se precipitou. É melhor você aguardar em Deus e esperar pela direção de Deus do que você se precipitar e você ir, sabe, em uma direção que a presença de Deus não estará com você, porque você está indo por sua própria conta. Quando você vai por sua própria conta, quem paga é você. Você está indo em desobediência. E eu aprendi uma coisa em Provérbios 16, 28. Olha o que a Bíblia diz. O homem perverso instiga contenda e o intrigante separa os maiores amigos. A pessoa que está em desobediência, ela vai ouvir vozes e não vai ser a voz de Deus. Em grande parte, ela vai ouvir uma voz. E a voz que opera por trás da desobediência é uma voz maligna. E essa voz maligna vai fazer com que ela faça negócios errados, alianças erradas, faz com que ela se precipite. Uma voz maligna que começa a trazer divisão na vida dela, que começa a instigá-la, a causar intrigas. Olha o que eu tô querendo falar aqui para vocês. Quando você entra no caminho da desobediência, da teimosia, de você recusar ouvir a Deus, tem vozes que falam com você e não é a voz de Deus. É a voz que instiga para fazer o mal. Eu não digo que o inimigo, sabe, vai te manipular 100% para você, mas ele vai lançar suas sementes do mal. É uma sementinha do mal. Para que você pratique a maldade, para que você cometa erros. Aí você diz, meu Deus, como é que eu fui fechar esse negócio? Você permitiu com que essa voz de engano entrasse na sua vida pela desobediência. A maioria de vocês nunca ouviu sobre isso, mas é o que a Bíblia diz que acontece. Diz que a teimosia, a desobediência, ela abre a porta, espiritualmente falando, para que vozes malignas comecem a nortear a tua vida, e não é a voz de Deus. É a voz do engano, é a voz da intriga, é a voz da precipitação. Foi o que aconteceu com Saul aqui. Alguém chegou no ouvido dele, e um detalhe, o diabo usa pessoas, quando você abre essa brecha da desobediência, e ele mesmo sussurra nos ouvidos daquele que está em desobediência. É por isso que a Bíblia diz que um pecado ele abre, sabe, margem para outro pecado. Quem está sujo vai se sujar mais ainda, a Bíblia diz. Por quê? Porque existem vozes malignas que estão tentando interferir nas decisões. Estão tentando interferir, estão tentando manipular, estão jogando sementinhas para trazer perda, para trazer destruição, para fazer você fazer uma coisa com a cabeça quente, porque você entrou na desobediência. É por isso que a desobediência não é apenas um ato, a desobediência é um caminho. A teimosia é um caminho. E nós, quando nos rebelamos
a presença de Deus, nos rebelamos com a direção de Deus, nós abrimos essa porta para que vozes malignas comecem a torcer o nosso caminho, a torcer o teu destino. Então daqui a pouco você se encontra numa situação, e eu quero falar sobre isso, é muito importante porque tem gente que pode estar passando por isso. Às vezes você está numa situação que você diz assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E sabe o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas fazem quando estão passando por pepino, quando o inimigo, sabe, está arrasando com eles? Deus, por que tu permitiu isso? A pessoa entrou no caminho da teimosia, na desobediência, ela não se rende a Deus, ela não se rende à palavra, ela não se rende à direção, ela não consulta a Deus. E ela começa a ser norteada não pela voz de Deus, ela começa a ser norteada pela voz maligna. Porque a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado que te afasta de Deus. Vai abrir espaço para outras vozes. Olha só, Saul ouviu o exército, Saul ouviu o rei, Saul estava ouvindo o mal, menos a Deus, menos a palavra profética que ele havia recebido, menos a palavra profética que ele havia recebido da parte de Deus. Então tem vozes que se filtram para a pessoa cometer erros, para a pessoa ter prejuízo, para a pessoa, sabe, com a cabeça quente, falar o que não deve, agir de forma descompensada e destruir tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Ou seja, Deus dá a bênção e o homem joga fora a bênção por causa da desobediência. Aí você diz, puxa, é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu acho que a coisa é um bom negócio, quando eu entro, eu só perco. A minha vida tem sido uma sequência de derrota, de perdas, de vergonha. Deus me abençoa, abre as portas para mim, quando eu vejo eu estou todo endividado de novo. E a culpa não é de Deus, gente. A culpa não é de Deus, Deus não tem culpa disso. O problema é que você, no caminho da desobediência, você está ouvindo outras vozes que estão norteando a tua vida. Aí você pergunta, e como é que eu mudo isso? Arrependimento. É o primeiro passo. Arrependimento. Pedir perdão ao Senhor. Ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho sido teimoso. Eu não consulto o Senhor para fazer meus negócios. Eu não consulto, eu faço da minha cabeça. É por isso que você está se endividando. É por isso que as coisas estão dando errado para a sua vida. Mas se você se arrepender e dizer, Senhor, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser consultando a Ti. Tudo que eu fizer vai ser na direção do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Até o fato de você estar sempre no vermelho, sabe, esgoelado financeiramente, pressionado de todos os lados, é porque você se meteu em coisas que você não deveria se meter. Não era para você se meter. Não era para você se meter. Olha só, Davi tinha dinheiro para construir o templo que Salomão construiu. Davi tinha dinheiro para isso, tinha poder para isso, tinha conexões para isso. Mas Deus disse, eu não quero que você construa. Tem coisas que não é para a gente fazer. E sabe como é que é o homem? O homem, enquanto está vendo, ele diz, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso. Ei, não é não. Não é não. Não é não. Você está ouvindo o que Deus está falando aqui hoje com você? É por isso que você está esgotado emocionalmente, é por isso que você se sente pressionado, é por isso que você está estressado com todo mundo, é por isso que tem momentos que parece que você, sabe, vai arrebentar com tudo. Isso tudo está acontecendo contigo porque você não consulta a Deus. Você não consulta a Deus, você entrou num caminho de desobediência, você tem sido teimoso. E se você quer ver dias felizes, se você quer que Deus mude essa situação na sua vida hoje, se arrependa, chore. Chore, chore aos pés do Senhor e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero te obedecer. Se você fizer isso, Deus vai endireitar teu caminho. Está aí a palavra para você. Amém? Está aí a palavra. Eu vejo uma pessoa que tem vários caminhões e carrega gás nos caminhões. E não é um gás de cozinha que carrega, é outro tipo de gás que está carregando aí, certo? E Deus manda dizer para você que é dono desses caminhões. O Senhor está te visitando nesse momento e o Senhor está dizendo, para de andar pelo caminho da teimosia. Renda-se a Deus
e o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Também quero falar com a Dayana, e o Senhor manda dizer para você, Dayana, chega de andar nesse caminho da desobediência. Está na hora de você se voltar para Deus. E essas mulheres que muitas vezes você está ouvindo elas estão te levando para a perdição. O inimigo quis destruir teu casamento várias vezes, mas agora tem sido lançado um ataque destrutivo para que você, siga outro caminho. Deus está cortando o laço agora, Daiane. Conta a tua vida, conta a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com o Vitor. E o Senhor manda dizer a você, Vitor, consulta a Deus. Tem viagens que você tem feito, que o Senhor tem dito, tem sido só para perda. Você tem que estar no meu propósito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e nós vamos orar agora, certo? Desse domingo, gente, deixa eu falar o que vai acontecer nesse domingo. Domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial. Nesse domingo, nós vamos ter um culto muito especial. Vai ser um culto profético. E é um culto que eu quero liberar 7 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declarações que quebram barreiras, que quebram limitações. Declarações proféticas, nós vamos declarar em uma só voz 7 declarações nesse domingo. Eu quero convidar você a participar do Domingo dos Decretos. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Também esse final de semana nós temos a Escola de Profetas, que vai ser transmitida quase que toda, não toda, mas quase que toda, dentro da minha academia, Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar meu aluno na Academia Quino Global e viver uma virada na sua vida. Eu creio nisso. Quando você se aproxima de Deus, as coisas de Deus, não tem como você não ser abençoado. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês para me ajudar a compartilhar essa live, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, tem muita gente aí que, tá passando por problemas e pensa que é Deus passando ele pela prova. Não é Deus, não. Não é Deus fazendo você passar pela prova. Isso é o caminho da desobediência, da teimosia, tá? Mas hoje o Senhor está dando uma nova oportunidade. O Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. O Senhor está dizendo para você, é tempo de você se ajustar comigo, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Nós vamos orar. Deixa eu orar por você. Vamos apresentar nossos pedidos a Deus, em nome de Jesus. Escreve aí nos comentários, estou firme nessa oração. Nós vamos encerrar domingo esse propósito e não vamos quebrar. Amém? Estamos firmes, orando às 6 da manhã, às 18 horas. Não deixa o diabo te tirar da oração. Não deixa as distrações te tirarem da oração. Não deixa nada te tirar da oração. Espírito Santo do vivo Deus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos. Em uma só fé, Pai. Eu apresento todos aqueles que são do Brasil, todos aqueles que são do exterior, que estão orando conosco, que estão clamando junto conosco, e nós te pedimos, Pai, intervém.
Traga resposta, Pai, a todos os pedidos de oração. Traga salvação na nossa casa. Que todos os nossos filhos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Pai, guarda nossos filhos das amizades ruins aqui desse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, de todas as informações malignas que existe, Pai, nesse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, da maldade, que todo plano de Satanás contra a nossa casa seja quebrado. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossa casa, a proteção do Senhor sobre nossos filhos. Oramos também para que o Senhor guarde o nosso cônjuge, dando força, dando ânimo. Senhor, obrigado pela vida do nosso cônjuge. Somos gratos a Ti e pedimos, enche-nos da Tua presença, da Tua graça e do Teu favor. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho. Tira do nosso caminho o que é sussurro do inferno. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho, o que é confusão, o que é para perda, o que é mau negócio. Tira do nosso caminho, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, o livramento do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oro por aqueles que estão doentes, não importa o grau de problema, de dor, de infecção, de inflamação. Senhor, nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, aquele que cura, e liberamos uma palavra sobre o corpo físico, a restauração total, a restauração completa, o restabelecimento de força, de energia, de ânimo, de saúde, em o nome de Jesus. Eu declaro sobre teu corpo físico a vida de Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua semana, para que seja uma semana ainda abençoada de milagres e de sobrenatural. No nome de Jesus, que o Senhor te toque, que o Senhor toque tua casa, que o Senhor toque tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração agora. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso dia seja uma bênção. Amém? Paz, queridos, a todos. Até 9 da manhã.